É extremamente importante no estudo do eletromagnetismo entender a lei da força elétrica atuando na eletrostática e no campo elétrico. Mais especificamente, as interações elétricas da força elétrica. Como é bem sabido, isto foi primeiramente explorado pelo francês Charles Augustin de Coulomb em 1785. Coulomb desenvolveu uma balança de torção que conseguia medir a relação de forças entre cargas que se aproximavam do seu elemento principal. De uma maneira muito simples, temos aqui o esquemático dessa balança, de forma que podemos notar que nos braços da balança há cargas de mesmo valor, mas sentido contrário, quando, por exemplo, aproximamos uma carga positiva do lado do braço da balança, uma carga positiva, surgirá uma força de repulsão entre estas cargas. E isto torcerá a balança, torcerá o seu braço. Este valor de torção pode ser medido em termos de Newton. A partir desta ideia de Coulomb, conseguimos então efetuar os cálculos que nós conhecemos, de forma que estabelecemos que a força entre as cargas é proporcional à sua carga. Ela também se dá no mesmo raio entre elas, ou seja, na linha que liga as cargas. E ela é inversamente ao quadrado da distância. Isso é muito importante, uma relação de inverso ao quadrado. Fazem ainda parte desta mesma medida, desta mesma equação, o 4π, que é uma relação dada pelo valor da superfície da esfera. Na realidade, 4π ao quadrado é o valor da área de uma esfera, e o ε0 tem a ver com a permissividade elétrica. Então a força ela é diretamente proporcional às cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, e também inversamente proporcional à superfície com que uma esfera cresceria, e também inversamente proporcional à permissividade elétrica do ambiente. Conforme nós já vimos anteriormente, e apenas retomando, num sistema de coordenadas, no caso aqui vamos usar coordenadas cartesianas, x, y, z, ou no seu modo vetorial, y chapéu, j chapéu, k chapéu, podemos então agora definir no espaço um infinitésimo de volume, dvol, que podemos definir melhor como dvolinha. Temos que a distância de dvolinha, o infinitésimo de volume, da origem, é dado por r' vetor. Agora, se nesta mesma situação colocarmos uma carga Q distante da origem, vetor R, fica muito natural definirmos a distância de Q para dvolinha como sendo R vetor menos R' vetor. E por que usamos vetores? Usamos vetores porque nós conseguimos identificar não só a magnitude da distância, mas também a direção em que as coisas acontecem e, consequentemente, o seu sentido. E ainda podemos conjecturar que este infinitésimo dvolinha está numa região definida por uma quantidade de cargas, ou uma densidade de cargas. Mais especificamente, uma densidade volumétrica de cargas, ρ, vol. E assim podemos entender que o infinitésimo de volume que está contido dentro de uma densidade volumétrica de cargas nos resulta um infinitésimo de carga. Isso se manifesta na equação de que r' vetor é igual a ρ vol do r' vetor vezes d volinha. Sendo que ρ vol é dado em coulomb por metro cúbico, especificando bem que é uma densidade volumétrica de cargas. Em outras palavras, se nós temos uma densidade volumétrica de cargas e nessa densidade pegamos um infinitésimo de volumes, nós vamos ter nesse infinitésimo de volume um infinitésimo de carga. Como então podemos definir qual é a força que uma carga vai exercer? Isso vai depender de onde ela se encontra. E onde ela se encontra é o campo que ela está presente, ou o campo que ela pode estar gerando. Campo é uma relação puramente espacial, de forma que a força numa relação de campo é dado com F de vetor R é igual a Q sobre 4πε0, a integral sobre o volume, Vvol, das relações entre os vetores R menos R' por
o módulo de R menos R' ao cubo, ρ de R, dV'. E se observarmos, veremos que uma pequena modificação nessa equação nos leva ao campo, de forma que há uma relação direta entre o espaço onde se encontra a carga e o próprio campo gerado, ou a intensidade de campo elétrico gerado no sistema, ou a intensidade de campo elétrico, que é o próprio campo elétrico, ou vetor E. O campo elétrico, um vetor ou um campo vetorial, podemos aplicar algumas das formas de tratamento diferenciais em campos vetoriais. Uma delas é o divergente. Então sabemos que o divergente é uma operação que age em cada ponto do campo vetorial. Então temos que o divergente do campo elétrico é proporcional à densidade de carga, essa densidade pode ser volumétrica, superficial ou linear. E também depende do meio onde se encontra. Isso é dado pelo 1 sobre ε0. De forma que nós vamos ter a equação divergente do campo elétrico é igual a 1 sobre ε0 integral de V, V de R', del R menos R' dV. Isso resulta que ρ de R sobre ε0 é igual ao divergente do campo elétrico. Uma observação aqui importante. O delta aqui é o delta de Dirac, que é uma função de impulso, ou uma relação de impulso unitário com o divergente. E é dado pela seguinte equação. O divergente da diferença entre vetores pelo módulo ao cubo dos seus vetores é igual a 4π, a função de delta, R menos R', ou seja, a diferença entre estes vetores, ou uma diferença posicional. E para retomarmos o conceito de delta de Dirac, o delta de Dirac, ou delta de vetor R, é igual a zero se esse vetor R é diferente de zero. Agora, a integral sobre o volume do delta de R dV é igual a 1 se V inclui a posição de R em zero. Caso contrário, esta integral também será nula. E podemos ter uma interpretação geométrica para o delta de Dirac. De forma que entendemos que o delta de Dirac é uma função que vai tender a infinito apenas em uma única posição pontual, a posição zero. Ao integrarmos o delta de Dirac, ele vai ter como resultado a unidade. Ele só está presente na posição zero, com o seu valor tendendo a infinito, e ao integrarmos esta função, resulta igual a 1. Nós já temos estudado o teorema de Gauss e podemos retomá-lo aqui com uma aplicação direta, como já fizemos antes, para o fluxo elétrico. O fluxo elétrico através de uma superfície, pelo teorema de Gauss, é igual à integral fechada sobre essa superfície do campo elétrico, produto escalar, no infinitésimo da própria superfície, ou integral fechada de S, vetor E, produto escalar ds. Isso resulta como sendo também uma integral de volume, dado pela densidade volumétrica de carga dentro do volume, conforme vemos na equação. 1 sobre ε0, integral sobre V de ρ dV. E retomando o que nós já vimos sobre essa integral ρ dV sobre V, vai dar a carga total contemplada pelo volume, de forma que o valor desta integral é igual à própria carga, dividido por ε0. Retomemos então a equação da intensidade de campo elétrico. Se nós aplicarmos sobre essa equação um outro operador diferencial vetorial, que é o rotacional, sobre o campo intensidade de campo elétrico ou campo elétrico, o que nós vamos ter é que parte do nosso valor vai ser nulo. Mais especificamente, o rotacional sobre a diferença dos vetores R e R' sobre o módulo ao cubo de R e R' é igual a zero. E como este valor multiplica a densidade volumétrica de cargas, nós vamos ter como resultado que na eletrostática o rotacional do campo elétrico é nulo. O que nos leva a entender que o trabalho de uma carga na eletrostática também é nulo. Isso pode ser muito bem definido pela integral de linha sobre L do produto escalar do campo elétrico pelo dl. Em resumo, o trabalho realizado pelo campo ao movimentar uma partícula carregada num percurso fechado é nulo, ou seja, o campo é conservativo, em termos
da eletrostática. Isso também quer dizer que o campo elétrico proveniente de cargas em repouso não são capazes de manter uma corrente elétrica permanente em um circuito.